Nessa parte de filmagem, como a gente, 99% das viagens eu tô com ele, isso ajuda bastante, né? E geralmente tem, se não é ele, é outro câmera, tal, enfim. Uhum. Isso facilita bastante. Mas quando eu trabalhava no meio acadêmico, na parte de pesquisa, eu muitas vezes estava sozinha ou com outras mulheres. E eu tive uma experiência fantástica que eu fiz uma pesquisa de pós-doutorado nos Estados Unidos, em Uhum. Atlanta, no Georgia Tech, mas a minha pesquisa de campo eu fiz nas Ilhas Fiji, que é um Eu ia conjunto... perguntar das Ilhas Fiji, que são... Ah, é incrível, assim, Morou é lá, maravilhoso. que chique. Eu morei lá quase um ano. Tá, você ficou um tempo nos Estados Unidos. Eu E só daí- fui lá para assinar o contrato. E aí você volta pra Fiji pra fazer o campo em E outro lugar. depois, e depois de um mês já mudei para Fiji, fiquei lá. E assim, Fiji, para quem não está familiarizado, né, é um grupo de ilhas que fica ali na linha da Nova Zelândia, né, na longitude, só que tropical. E pra onde o Jim Carrey foi no show de Truman. Ah, é? Ele queria Olha aí. fugir pra Fiji. É verdade. Ah, Ele preciso tava assistir. fugindo do Big Brother. Ele tá lá. tentando comprar passagem, inclusive. Não Espero que ele tenha É. conseguido. Prossiga. Mas é um lugar assim maravilhoso. Os recifes de coral, eu na época, né, minha especialidade era trabalhar com comunidades de corais e de peixes tropicais, então lá era um lugar maravilhoso. E o lugar onde eu fui morar era numa vila, na ilha principal. Olha, tem fotinha aí, ó. Ah, tá fotinho aí, eu dando Você tá de palestra. costas dando aí eu palestra, tô dando então. palestra pros estudantes que foram visitar a vila. Mas enfim, eu morava em uma... Eu imaginei que fossem os visitantes que foram visitar lá em Indonésia, né? Sim, Australiano. em Melanésia. Lá em Melanésia, né? O pessoal tá meio branco. Não. Pra serem Esse pessoal fijianos. era da Austrália, esse pessoal. Mas eu fui morar numa vila, na verdade era uma casa que era uma operadora de mergulho desativada que, enfim, o chefe do laboratório onde eu estava empregada alugou essa casa, reformou, improvisou ali um alojamento pra gente e tal, bem simples, mas eu morava na vila, do lado do vilarejo ali em Fiji, e eu era a pesquisadora sênior, assim, do grupo, né, então, era eu e os outros dois eram estudantes, assim, recém-formados de graduação, biólogos, e eu que era responsável por gerir, né, a estação de tudo, pesquisa, e toda a parte de logística no lugar onde, como eu falei, era incrível, foi uma experiência incrível da minha vida, mas era tudo muito precário. Desde assim, um dia eu acordava, não tinha eletricidade. No outro, a água não saía da torneira. Daí o carro não funcionava. Cada dia era um pepino. E você resolvendo esses perrengues. E eu tinha que resolver. Você era líder da equipe. Eu era líder da equipe. E eu lembro também, mesmo para morar ali, porque eu estava trabalhando no mar que pertence à vila, né? Que são os povos originários e tal. Então a gente tinha até que fazer uma cerimônia. É bem legal isso. Eles têm umas vasilhas assim de madeira esculpidas, ornamentadas com madrepérola e tal. E eles fazem uma bebida à base de cava, que chama, que é uma raiz, uma piperácea, que eles ralam e depois misturam com água. A água a gente nunca sabe muito A de origem. onde vem. Então, você fica... Torcem a cava numa camisa suja. É a um forma pano. com que eles filtram assim. E a gente precisa tomar, né, as pessoas que estão naquela reunião até acabar a tal da vasilha. E é uma vasilha bem generosa, Torcer pra tal. alguém gostar muito, né? Eu sempre falava, vai, quem Não mais tem quer ir com como a gostar gente? e tal. daquilo, cara. É um Horrível. troço. Mas É pelo muito menos... tem gosto de terra e é meio picantezinho, assim, não é tão ruim, mas eu ficava meio com agonia de onde vinha aquela água, E não é sabe? alcoólico, não chega, não Não. tem fermentação nenhuma. Ela, se você bebe muito, depois de um tempo, assim, dias, né, semanas, tomando, o pé começa a descamar e tal, e o pessoal ficava meio devagar, né? Não, fixe, toma muito. Você ficou um dia? Não, é no ano novo, rolou uma festa lá e os caras vinham, tinha que tomar um negócio. Você fica, é um calmante. Eles vendem até, acho que em farmácia, nem como garra do diabo. Garra do diabo, acho que chama aqui vende no Brasil. cava-cava. eles Né? Só que lá é bem mais forte. Né? lá é bem mais forte. Mas aí a gente ia lá e até rolou uma coisa engraçada, né? Porque, como eu falei, né? Eu era responsável ali pelo grupo de pesquisa e tal. Aí tá a gente, né? O chefe da vila, né? Em Agora vermelho. esses caras estão parecendo Com fijiano. a esposa, a Tiffany, que era estudante, ela tinha acabado de se formar em biologia, era a primeira vez que ela saía dos Estados Unidos, e o João, que tinha ido passar uns dias lá com a Ajudar gente um na época, pouquinho. me ajudar um pouco.
Enfim, daí tinha essas vasilhas grandes, a gente tinha que tomar. E assim, tinha até meio que uma cerimônia, tipo, sentava todo mundo em volta dessa vasilha. E daí tinha uma pessoa da vila, da comunidade, responsável só para pegar uma cuiazinha dessas de coco seco. Ele pegava a bebida e ele vinha assim bonitinho, assim, com os braços esticados, ia assim na sua direção. Bate palma, né? Aí- Tem um ritualzinho. Aí antes de você tomar, você batia uma palma, tomava de uma vez, entregava, agradecia e batia 3 palmas. É. Primeira vez que eu vi, eu falei assim, nossa, gente, um negócio super ritualístico, vou mostrar um respeito aqui, né? Então eu fiz toda formal, sabe, corpo durinho, assim. Aí a hora que eu terminei, o cara que pegou a cuia olhou pra mim, ai, ela é igual a princesa de... Tão bonitinho. Tão bonitinha. Tão... E daí eu vi que às vezes eles pegavam com uma mão, mas Uhum. na dúvida, né, eu falei, vou mostrar um respeito aqui. E, enfim, foi entrar em contato com uma cultura totalmente diferente. Depois que passava por esse ritual, a gente podia trabalhar nas vilas, mergulhar lá e tal. Mas, assim, os caras das vilas, eles não mostravam respeito, assim, Tá. sabe? Teve um dia que... Porque tinha um estudante também que ficava com a gente, o cara era altão, não sei o que, então os caras ficavam de boa. Mas... eu lembro o final de semana que o cara saiu, eu tava sozinha, a outra menina também, eles tinham ido, enfim, viajar. E eu tava sozinha, tá? Eu tinha voltado do mar, tava com roupa de mergulho. A hora que eu olho, tinha um cara assim olhando. Aí eu peguei, tranquei a porta, não sei o que e tal. E depois o cara veio tentar entrar mesmo, bater na porta e tal. E eu gritei muito. Aí um vizinho meu veio e daí ele falou assim, não fica, eu tava desesperada a hora que ele chegou. Ele falou, não precisa ficar nervosa, esse cara é só um cara meio doido, não sei o que. Eu falo, Não, mas você Ah, velho. tá ainda mais, né? Estão mais nervosa ainda agora. Só um cara que já matou 10 pessoas. o Dente. Ah, o Den que era doido. Que era doido Mas era também. um Mas amor era nosso bonzinho. vizinho lá. É, e assim, fora, tipo, às vezes a gente tava de roupa de mergulho, daí você viu os caras olhando pra gente, fazendo, vocês sabem o que, se acariciando ali de um jeito, daí eu falo, ai meu Deus, aí vinha gente falando assim, ai, é porque vocês estão com roupa de mergulho, tenta colocar, gente, roupa de mergulho era meu uniforme, tenta pôr uma... Todo mundo com muita roupa também, né? Então, mas aí que não é, Pirula, porque ali já teve muito missionário, então eles são todos entendi. cristãos ortodoxos, Ah. de várias religiões tem diferentes. muito mormon lá, né? Que os mormons Tem falam de muito tudo. pra lá, Tem né? adventista, tal. Não tô generalizando, tal, mas enfim, essas vilas hoje já Não, estão tiveram bem pessoas modificadas. maravilhosas lá Sim, e tal. E houve né, pessoas, mas assim, teve esses Podia ter episódios acontecido em que foram qualquer bem- lugar, né? Porque a Ilhas Fiji. Ou... Não, Sim, sim. mas tô falando da minha experiência. Não, né? claro, só todo. Sim. A minha experiência ali foram umas questões assim bem tensas, tal, e toda mulher, acho que trabalhando sozinha, já Independente do lugar, independente do país, até vai no passar... meio da cidade, Até no meio né? da cidade vai passar por situações isso como foi essa. isso, Eu já né? ouvi situações É, e- complicadas aqui. É, A às vezes única- dentro da universidade, né? A gente não. escuta história. Não precisa ir muito longe, Verdade, inclusive, né? né? Mas é que viajar para outros lugares, aí tem a questão de língua, de cultura, e aí os conflitos podem ser maiores em alguns Sim. casos Sim. também, né? E tinha umas coisas, às vezes, que eu falava, que eu levava pro conselho da vila e tal, e eles, mas é normal, sabe? É assim. É assim, você é mulher, ele é homem, você devia estar com um camisetão por cima da roupa de mergulho, que a roupa de mergulho é justa. Eu falava, Uhum. gente, mas Quanto que eu tempo você faço? ficou lá? eu fiquei 9 meses. Foram 2 petições, a primeira de 5 meses, a segunda de 9. E daí até a gente mudou o protocolo, né? Porque justamente o dia que aconteceu isso do cara tentar entrar na casa, eu tava sozinha. A gente falou, não Não pode ninguém ficar mais sozinho fica mais. sozinho e tal. Uhum. Aí sempre tentar ter um homem. Então, na segunda viagem que eu fui, eu levei um assistente para ficar full time lá comigo também. E isso é uma Então, coisa muito louca, porque você tá falando de Fiji, que é um lugar que é um destino que todo mundo fala, nossa, é vendido como um lugar muito legal. e é mesmo. E é né? legal, é É, lindo. é. E aí a gente tava falando outro dia do Cardoso, que também é um lugar que eu sou apaixonado, que é lindo, mas passar 5 meses num lugar que você não sabe se vai ter luz, se vai ter água, se vai ter. É um negócio que em algum momento até o mar bonito dá uma cansada, né? Da vontade de voltar para casa de vez em quando. Né? Você sente- não. Cansa aquele lugar. É né? o que eu falo, quando eu tava no mar era tudo maravilhoso. Uhum. Claro que tinha o cansaço, tal, como eu falei, passava o dia inteiro Cansaço do trabalho, mergulhando. né? Mas só de ver. É um É coral? um coral, esponja? é um coral inteiro. É um coral. Isso é uma coisa maravilhosa. Nossa, ele é achatadão em cima. Tinha um É. ninja mergulhador É. que fez um... Isso é Ele muito tirou uma legal. lapa. Esse Isso é o é muito mistério. legal vocês observarem, porque o que acontece? Esse era um dos recifes onde eu trabalhava, onde eu fiz a minha coleta de dados.
E era um Recife muito raso, assim, no máximo, acho que 2 metros de profundidade, lá em Fiji. Então, os corais, eles ficam limitados, o crescimento deles, pela linha, né, limite da maré. Então, chega ali, eles não crescem acima daquilo. Então, você olha, o Recife inteiro é assim, parece que alguém passou uma faca e cortou os corais. Uma parada, né? Quem tem toque, vai que o bicho não sobrevive, É perfeito. O animal marinho. Você sabe o que é isso, né? Cabeleireiro? Deus. Ah, Deus. uma tesoura. É o design gambiarra. Porque era pra continuar, mas daí falhou. Falou Na verdade, isso daí é um grande cérebro, fez uma lobotomia, assim, né? Fiji fica onde a localização? Ele fica ali na linha da... Como se fosse... Pega a Nova Zelândia e vai mais pro norte. Mais ou menos na altura de Vitória do Espírito Santo, só que ali pra cima, né? Ao norte da Nova Zelândia. Tá, ok. Deixa eu te fazer uma pergunta triste. Triste mesmo, branqueamento. Já dá para perceber nesses lugares? Ou não tem branqueamento de coral nessas áreas que vocês trabalharam em Fiji e mesmo na Austrália? Vocês já estão... Vocês que acompanham isso, porque esse trabalho foi quando? Quando foi? Então, esse trabalho foi quando? Então, eu saí de lá em começo de 2012. Foi minha última viagem para Fiji. Então já tem 14 anos, 12 anos praticamente que você estava lá. Então eu não peguei aquele último evento mega que teve de branqueamento. Mas eu tenho notícias de colegas nossos, notícias de pessoas que ainda estão trabalhando na área e foi assim, foi terrível. Na Austrália também, em Recifes, onde eu trabalhei também. O pessoal relatando que acabou. Eu acho que o Fábio perguntou o que é branqueamento, é isso? Legal. O que é branqueamento de corais? O que é branqueamento de corais, Carlos Ruas? São quando os colonizadores europeus chegam. Isso, exatamente. Câncer de coral. Exatamente. Até os corais sobreviveram à colonização. Eles foram substituídos por corais europeus. O missionário chega. Corais cristãos, corais mormons. Então é isso, gente. Aqui é isso, Fábio. Eu acho que você entendeu o que é branqueamento. Tá tudo tranquilo, né? Tá, o que é branqueamento? Vamos lá, o verdadeiro branqueamento dos corais. Passaram flúor, né? Passaram para fazer um branqueamento. Não, os corais são animais marinhos, mas eles têm, né, dentro dos tecidos deles, associação com um tipo de microalga chamada zooxanthella, e é um mutualismo. Então, o coral fornece abrigo para essas microalgas, e essas microalgas, através da fotossíntese, elas dão alimento para o coral. Você esqueceu de falar desses bichos lá no vídeo. Mas é tipo planta. É tipo umas plantas pequenininhas. Que vergonha. É tipo umas plantas pequenininhas. Você esqueceu do coral. E assim, tem algumas espécies de corais, ainda mais esses de águas muito rasas, muito claras, que assim, 90% do alimento deles é feito, é fornecido por essas algas, pelas zooxantelas. Só que essas algas, elas são assim, super sensíveis para a questão da temperatura da água. Então, quando você tem variações na temperatura da água, então muito aquecimento ou até muito frio, elas acabam abandonando os corais, o coral perde então a fonte de alimento. Se é uma coisa rápida, elas retornam ao coral e vida normal. Se isso se prolonga por muito tempo, o coral fica branco muito tempo, né? Porque justamente essas algas que dão essas cores bonitas que a gente vê, os desenhos dos corais, então eles ficam esbranquiçados, ficam desnutridos e com o tempo eles podem até morrer. E é o que a gente viu aí nesse, acho que foi 2014, 2015, né? Eu não lembro. Mega evento, foi alguns anos aí. Já ficou tão frequente que antes era o branqueamento de 2008, né? Que teve? Não, de 98. Depois era todo ano, pararam da nova. Mas teve um mega, eu acho que foi 2014, que foi horrível, assim, mesmo recifes super preservados, o que a gente viu é que os recifes mais preservados, principalmente a Austrália, que tem um manejo bem estrito aí de alguns recifes, eles se recuperaram mais rápido, né? Mas se o Recife já tinha aí uma série de distúrbios, uma série de impactos, foi Ou seja, muito desnutrição sério. E morte de corais. De corais. O coral ele é todo branquinho e as algas crescem em cima. Quando muda a temperatura, essas algas vão embora. Então só sobra o branquinho. Só o esqueleto. Fala de branqueamento, só sobra o esqueleto. E aí se eles ficarem tempo demais sem as algas, eles morrem de fome. E aí não tem mais coral, vai ficar só o esqueleto mesmo. Então o bicho fica meio transparente, aí você vê o esqueleto dele, né? Ele chega a ficar meio branquinho, né? E a gente até chega a ver assim que quando começa a esquentar muito, até a coloração do coral você vê que
Começa a mudar. Que, elas vão, que ele fica até bonito, fica bem assim fluorescente, e dali um pouco, pá, as algas... E essas anomalias climáticas não devem ajudar muito. Não, pelo contrário, a gente tá... Acaba piorando. A gente tá vendo... Devastando. É como se passasse um fogo numa floresta, né? Assim, um desmatamento, como se fosse um desmatamento, digamos assim. E a gente vê mais frequência e mais, o que é muito complicado, mais tempo de duração desses eventos também, né? Tudo. Porque assim, se é um dia ou outro, recupera rápido, mas agora você fica aí semanas de coral branqueado. Mas a gente via coral branqueado, todo lugar do mundo que a gente foi, a gente viu coral branqueado, né? Em Fiji tem também aquela coroa de espinhos, que é uma estrela do mar, que ela se alimenta de corais. E a gente foi para um lugar lá, lembra? A gente fez um mergulho num canal que eram os recifes mais lindos que a gente viu. Atravessou de barco no outro lado, tudo comido por essas estrelas do mar, que muitos dos casos são por excesso de matéria orgânica na água, esgoto e tal, aí o bicho se multiplica muito. E aí, morre, você vê aí o esqueleto dos corais, tudo marronzão, feio já.